Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe poderosamente. Hoje nós iremos falar sobre o Salmo 23, que versa sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas. Davi foi rei, foi soldado, mas antes de tudo isso ele foi pastor de ovelhas nas montanhas de Israel. Enfrentou leões, ursos, lobos, e ele pôde comprovar o quanto Deus o amava, o ajudando a enfrentar as feras e proteger as suas ovelhas. Por isso ele foi o autor desse salmo, Salmo 23, um dos salmos mais lidos na Bíblia, e que tem uma mensagem extraordinária para os nossos corações. Porque diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando fala em nada me faltará, traz no bojo uma série de coisas do quais Deus se preocupa. Com a nossa alimentação, com a nossa bebida, com a nossa proteção, com a nossa vida, com a nossa família. Deus é o excelente pastor, aquele que nos ama, que nos guarda e que está conosco todos os momentos da vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é um clássico da palavra de Deus, onde mostra que nós não estamos desvalidos, que nós estamos amparados, que nós estamos guardados, que o Senhor está conosco sempre. Ele versa sobre algumas coisas também interessantes, sobre a vara, sobre o cajado, sobre o óleo sobre a cabeça, e por aí vai. A vara do pastor era na verdade uma vara mais curta, que era usada para contar as ovelhas, disciplinar as ovelhas, e também servia como arma de defesa. Ao passo que o cajado era uma vara longa e encurvada. A parte curva era usada para resgatar ovelhas, trazer a ovelha para perto de si, cuidar, passar remédio, etc. Este mesmo cajado servia também como arma de defesa, porque ele apontado para lá, com a parte curva, ele trazia as ovelhas. Com a parte curva do seu lado e apontado para lá, ele era uma arma de defesa contra lobo, leões, ursos, etc. É muito importante a gente pensar nisso, porque Deus, como o pastor, cuidava das suas ovelhas e cuida das suas ovelhas para resgatar, para proteger, para colocar o remédio na hora certa, para amparar, para pôr no colo, etc. Deus é o pastor por excelência e nada nos faltará. Diz a palavra, ele faz nos deitar em verdes pastos. Ele nos guia a águas tranquilas, ele refrigera a nossa alma, ele nos guia na vereda da sombra da morte, porque ele é bom. É muito importante frisar que o Salmo 3 fala que ele derrama óleo sobre a nossa cabeça. O óleo, na verdade, meus irmãos, o óleo natural era um repelente de moscas. Na época do verão, acontecia uma coisa, havia nuvens de moscas, piolhos, mosquitos, e os piolhos às vezes e os mosquitos entravam no ouvido da ovelha e ela sentia dores, ela gemia, ela corria, batia a cabeça. Então, ao colocar o óleo na cabeça, o óleo protegia contra esse tipo de invasão externa que trazia loucura e morte para as ovelhas. Elas sofriam, davam cabeçadas, e quando o pastor colocava óleo sobre a cabeça delas, era um alívio, era um bálsamo. Esse era o cuidado de Deus para te proteger do lobo, do leão, do urso, e o cuidado de Deus para te disciplinar na hora certa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que coisa linda! O pastor nos conduz a verdes pastos, quer dizer, a uma comida boa, a uma boa alimentação, porque Deus se preocupa conosco. Há águas tranquilas, quer dizer, águas limpas. É bom lembrar
que o Senhor Jesus Cristo é a água da vida. Tudo isso você tem que levar para o lado espiritual e ver como o Espírito Santo age na igreja, como ele faz de uma forma extraordinária. Prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Imagina o pastor num lugar cercado de ursos, no lugar cercado de leões, de lobos. Deus providenciava uma refeição para as suas ovelhas. É a mesma coisa hoje, estamos rodeados de perigo, estamos rodeados de situações desagradáveis, mas Deus tem providenciado a nossa refeição. Que coisa linda! O nosso cálice transbordará. Quando diz que o nosso cálice transbordará, isso é ausência de escassez. Ausência de escassez. Nós somos ovelhas de Jesus. A ovelha de Jesus é amparada por Jesus, porque tem temor do Senhor. O Senhor está perto com o seu cajado para te puxar do perigo ou com a outra ponta para enfrentar os inimigos. E isso é muito importante. E ninguém está livre disso. Empregados, empresários, qualquer pessoa, todos nós precisamos do cuidado do excelso pastor Senhor Jesus Cristo. Viver na casa do Senhor por longos dias, diz a palavra. Isso é uma coisa impressionante, porque aquele que tem o cuidado de Deus jamais se afasta da casa de Deus por qualquer coisa. Em hipótese alguma, não há nada que afaste um verdadeiro cristão da casa de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo passa no seu coração esse tipo de selo, esse tipo de proteção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Olha só, meu querido, às vezes o pastor tinha que passar com as ovelhas em montanhas escarpadas, em lugares íngremes, lugar que tinha animais selvagens, ladrões, ambientes tenebrosos. Como nesse mundo você anda para lá e para cá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tem alguém com um cajado nos protegendo. Tem alguém perto se preocupando conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez esteja faltando em mim e em você pegar a mensagem da palavra, colocar no coração, colocar na mente. Está faltando talvez viver isso intensamente. Às vezes a gente fica desligado, esquece que é ovelha do Senhor, esquece que tem um cajado, que tem uma vara para nos proteger, esquece que há um Deus acima de nós. Nós vivemos às vezes cada um seguindo o seu próprio rumo e não é assim. A ovelha obedece ao seu pastor. A ovelha tem respeito pela autoridade que está sobre a sua cabeça. Aí está a bênção, aí está a salvação, aí está a proteção, aí está a garantia de vida eterna, aí está a presença do Senhor nosso Deus. Veja que coisa linda, quando Davi estava no alto da montanha e aparece um urso e ele protege as ovelhas. Com uma funda ele jogou a pedra no urso. Veja bem que Deus nos dá habilidades especiais, dons especiais para lidar na casa de Deus. Entendeu? É o que Deus quer fazer com você. Te dá habilidades, te dá dons especiais para que você seja uma ovelha e uma ovelha muito, muito, muito cautelosa, uma ovelha abençoada e uma ovelha útil na presença do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ponha isso no coração, ponha isso na cabeça, porque realmente nada vai nos faltar. Paz, alegria, saúde, não vai faltar. Não vai faltar nossa comida, não vai faltar nosso salário, não vai faltar, porque Deus vai providenciar pelo poder da sua palavra. Isso se formos ovelhas do Senhor. Deus Todo-Poderoso, abençoa o teu filho e tua filha, traz cura, Senhor. Derrama sobre as nossas cabeças o óleo que anula, Senhor, as nuvens de moscas, piolhos das trevas que vêm tirar nossa paz. Nós anulamos pelo poder da tua palavra e ministramos a cura e determinamos a alegria nesses corações em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.